ambientalismo desnudado. Para fechar esse círculo maligno, faz-se necessário que a adoração da natureza volte com força, muito mais intensa do que no passado. Gostaria de te ouvir agora, então, pastor, sobre isso. Olha, o que eu tenho que dizer, eu estou até ficando mais calmo nesse programa aqui, porque as pautas que vocês me dão me deixam meio nervoso. Estou ficando mais calmo, porque realmente eu acho que na história da humanidade nós não temos visto um ataque tão brutal de ideologias aos nossos valores que constituem a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental. Então, ambientalismo, não só ele, né? Feminismo, você tem todos esses chamados direitos das minorias, que não são minorias. Tudo isso esconde uma agenda perversa, uma agenda perigosa. O hedonismo é proposto no Ocidente para colocar o prazer pessoal acima do dever moral. O feminismo, por sua vez, busca destruir as estruturas familiares tradicionais. As mulheres não querem exercer o papel mais de mulher. O antipatriarcalismo, o antinatalismo. Hoje os casais não querem ter filho, não querem ter menino, não querem ter nada. E as famílias pequenas, frágeis, uma família com 2 filhos, um filho é uma instituição frágil. Uma família com 5, 6 é forte. Pode ter até que um irmão queira matar o outro, mas se vier alguém de fora, quem morre é o de fora. Então, o Brasil está com 1,6 filho por mulher, um declínio da civilização, da sociedade, um discurso contra a procriação, que é um pilar essencial da continuidade humana. O abortismo, hoje mesmo pela manhã, eu participei de outro programa em São Paulo, defendendo o posicionamento da igreja contra o abortismo. O abortismo ele ataca a sacralidade da vida e tem gente dentro da igreja protestante e católica defendendo uma absurdidade dessa. O indigenismo promove aquelas divisões artificiais. É um absurdo. E o climatismo e o ambientalismo que estamos falando aqui tem aparências nobres. Parece algo muito bonitinho, mas a essência é destrutiva. O ambientalismo ele leva a chamada ecologia profunda. E a ecologia profunda leva ao paganismo. E o paganismo leva à idolatria. Por isso que quem envereda por isso vai dar parabéns à Mãe Terra, vai enaltecer a Mãe Terra. Não é? Esse pessoal acorda de manhã para bater palma para o sol, dar bom dia para o sol. Quando o sol vai se pôr, um bocado de veganista reunido, batendo palma para o pôr do sol. Gente frágil, descolada da realidade, sem capaz de exercer qualquer resistência. Ficam pessoas absolutamente manipuláveis, frágeis, fracas. São ideologias que querem colocar algo no lugar de Deus. A natureza no lugar de Deus, o prazer pessoal no lugar de Deus, até a ciência querem colocar no lugar de Deus um cientificismo perverso. Tem aquele livro conhecido, Ortodoxia, não é, de Chesterton, que já nos alerta contra isso aí. É um livro muito bom. E será que é isso que nós queremos? Eu fico pensando, será que é isso que nós queremos? Quais são, né, as consequências espirituais, quais são as consequências morais de uma civilização que abandona os valores cristãos tradicionais? A civilização ocidental é formada sobre esses valores. Quais são as consequências disso? Você vai lá para Crime e Castigo, o livro de Dostoiévski. O livro apresenta uma sociedade ali que é mergulhada no relativismo moral, e a consequência é qual? No Crime e Castigo. Uma sociedade absolutamente decadente do ponto de vista espiritual e também social. É isso que nós queremos? E assim, eu estou usando alguma literatura aqui, mas nem precisaria. Basta olhar ao redor, não é verdade? Basta olhar ao nosso lado. O ambientalismo é paganismo vestido com roupa de grife. Isso que é ambientalismo. Nós temos que entender o que está por trás disso tudo. Levar dessa ecologia profunda, uma doutrina que idolatra a natureza como uma divindade pagã, não é? Isso é um absurdo, é um absurdo. Olha, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem qual é a porcentagem de CO2? Vocês sabem qual é a porcentagem de CO2 na atmosfera, dióxido de carbono, não é isso? Porque diz que tem muito CO2, vai acabar. A pessoa vai para a realidade. Por que quando a pessoa não ouve isso, não vai investigar? A porcentagem de CO2 na atmosfera preste bem atenção, 0,04%.
Se cair um pouquinho, as plantas não existem mais, não respiram mais. A planta que está na base da cadeia alimentar deixa de existir. E as pessoas ficam fazendo passeatas pela questão do aumento do CO2 0,04%. O oxigênio é 21%. Não é 0,4%, não. É 0,04%. E a gente não diz nada. Agora, só o que é na realidade, se a gente analisar do ponto de vista mais profundo, pessoal, se você analisar bem, isso é um instrumento. Agora, já fazendo a conexão com o que vocês falaram, é um instrumento de neocolonização. Neocolonização, inclusive cultural. Tem um aspecto econômico que é relevante, mas é neocolonização cultural para enfraquecer a nossa identidade nacional, enfraquecer a nossa identidade religiosa. Para quê? Para abrir espaço para o avanço dessa ideologia satânica chamada marxismo cultural. Então a gente tem que abrir os olhos para as evidências. É um negócio óbvio, tem que olhar as coisas como são. As pessoas estão defendendo o indefensável. Se nós formos para o Brasil real, sabe, Lili? Brasil profundo, entender quem é o Brasil, o que é o Brasil. Porque às vezes a gente fica nas grandes metrópoles ali, vai buscar a imprensa oficial, mas vá para o Brasil real, vá aqui para o sertão do Nordeste, vá conversar com o sertanejo, vá lá para a fronteira, lá no meio da floresta, vá aí para o interior de São Paulo mesmo, vá ver se essas pautas têm abertura lá, no homem comum, no homem real, no homem verdadeiro. O Brasil real, o homem simples, o trabalhador, o honesto, que valoriza a família, ele valoriza a fé cristã, valoriza o senso comum. Ele sabe o que é o quê? Ele sabe que a realidade importa. Ele sabe que se ele não plantar, a planta não nasce. Que se ele não cuidar do plantio, o plantio morre. Ele sabe o que é. Agora fica essa proposta de uma narrativa que substitui a realidade, fazendo com que as pessoas fiquem absolutamente manipuláveis, sem pensarem, pessoas que ficam absolutamente indefesas contra essas garras perversas do comunismo ideológico. Essas pautas não encontram eco no Brasil autêntico, real, no Brasil profundo, sabe? E a gente tem que deixar isso bastante claro. Isso é artificial. Absolutamente artificial. E quanto a nós, cabe o quê? Nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Toda a vida eu digo isso. Como esse programa tem feito, esse programa é uma bênção mesmo, porque tem colocado, se posicionado, falado a verdade. Agora, o mundo se regozija na mentira. Tem que deixar claro isso. O mundo se regozija na mentira, gosta de ser massageado com mentiras. Como a senhora lá do vídeo que a senhora passou, diz porque descobriu agora que era negra, por quê? Que negócio doido é esse? Eu vou descobrir agora que eu sou nordestino. Pronto, eita. Acabei de descobrir que eu sou nordestino, e agora pronto. Então tem isso. Eu acordei hoje e descobri que eu sou mulher. Pois é. Descobri que eu sou mãe, ouvi meu filho me chamando de manhã. Então, assim, tem, né, uma sociedade que abandona a família tradicional, os valores morais clássicos, valores morais cristãos. O que tem é uma decadência brutal. Tem aquele livro Admirável Mundo Novo, a senhora conhece, de Huxley. Mostra um lugar, sociedade que abandonou. É isso que nós queremos? Uma sociedade distópica, dominada pelo hedonismo. É isso que nós queremos? Agora, eu gostei muito que o senhor falou sobre o paganismo, a questão do paganismo. Porque o senhor reparou como todas essas pautas identitárias... O senhor falou, aliás, isso bem no começo, né? Sobre como querem a falta de moralidade, ela começa através de quando nos afastamos do nosso Criador, né? E daquele a quem nós devemos adoração. Só que, às vezes, pastor, é muito sutil o tanto que essas pautas identitárias visam nos afastar da verdadeira fé, do verdadeiro Deus, que é Jesus, né? Porque no feminismo, por exemplo, você não vai lá ver como elas afastam a mulher de Cristo. Você vai ver que elas estão lutando pelos direitos da mulher, né? Aí, enfim, na pauta, por exemplo,
da liberdade contra a vida, né? Do aborto, também estão atacando o mais vulnerável, que é protegido por Cristo. Aí, na pauta ambientalista, o paganismo que o senhor fala aqui, estava ali claro, adorar o meio ambiente, a natureza, né? Cuidar, amar mais uma árvore do que um ser humano, pastor. É adorar a criação no lugar do Criador. A primeira frase de Gênesis, Deus já se descola da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, o tempo, nós temos os céus, o espaço, e a terra, a matéria. Deus não é o espaço, a matéria e o tempo. Deus é criador do tempo, do espaço e da matéria. Deus não se confunde com sua criação. E a proposta do paganismo, que é um lugar para onde leva a ecologia profunda, para onde a pessoa é levada pelo ambientalismo, para onde a pessoa é levada pelo veganismo, é a proposta de se enaltecer a criação no lugar do Criador. Tira-se Jesus Cristo do lugar e bota papagaio da cara roxa lá. E fica se enaltecendo aquilo. Fica se enaltecendo a criação. Daqui a pouco, todas as pessoas estão da mesma forma. A senhora pode prestar atenção que não tem nenhum vegano que não seja feminista, antipatriarcalista, antinatalista. Por quê? Não existe um vegano que não vá ser adepto a todas essas demais ideologias comunistas. Porque o veganismo é um gancho para pregar as pessoas e levar para o marxismo cultural também. Porque o veganismo é a porta de entrada para o ambientalismo, que é a porta de entrada para a ecologia profunda, que é a porta de entrada para o paganismo. Agora tem que deixar bastante claro, né? Eu tenho uma responsabilidade de deixar bastante claro isso, que a gente está falando muito assim dos aspectos sociais desses elementos, mas eu tenho que dizer, o ambientalismo levará à ecologia profunda, que levará ao paganismo, que o afastará de Jesus Cristo, e isso levará ao inferno. Nós temos que deixar claro, porque a consequência social existe, mas existe a consequência individual também. Se você se afastar de Jesus de Nazaré, a consequência é o inferno. E muitas vezes essas ideologias se apresentam, professora Lili, como uma ladeira macia, confortável, escorregadia, que vai levar direto ao inferno. Então, esse aspecto espiritual não pode ser negligenciado. Eu não posso negligenciar aqui. Tenho que deixar bastante claro isso. Tem que deixar, tem o elemento, a projeção social, e tem a projeção individual, que é muito relevante. Excelente, pastor, muito obrigada. Isso fique claro aqui para a nossa audiência. Existe um aspecto espiritual, e o nosso programa nunca se eximiu dessa mensagem, muito pelo contrário, né? Eu sempre falo aqui, nós não somos neutros coisa nenhuma. Nós somos, enfim, bem posicionados à direita, conservadores, apoiadores do presidente Bolsonaro e seguidores de Jesus Cristo. Aqui a gente não acredita em tudo quanto é religião, não. Não tem dessa. Né? Nós pregamos a verdade que só vem através de Cristo Jesus. Inclusive, se você não o conhece, né, você aí que está nos assistir, eu te convido a conhecê-lo, a seguir o pastor Tassos Licurgo, porque, com certeza, através do conteúdo dele, você vai chegar lá. Né? Pastor, aqui agora nós batemos o nosso horário, e aliás, nós passamos um pouco dele. Meu produtor, Michel, vai me chamar a atenção. Mas eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua presença maravilhosa, pelos comentários dessas pautas, pedir as suas considerações finais e também aí um recado à nossa audiência, né? Quem está te assistindo pela primeira vez, o pessoal está gostando muito das suas participações, pastor. Aonde eles podem te encontrar? Fazer um comentário bem rápido em razão do horário, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o que há mais no mundo hoje é o niilismo, o ateísmo, o desespero. Esse é o grande problema. Ansiedade e depressão são doenças do século. Doenças do século. E isso é decorrência de se querer colocar algo no lugar de Deus. A nossa sociedade foi construída por valores cristãos.
Jesus de Nazaré tem de estar no centro da sociedade e no centro da nossa vida. Do contrário, é desespero. Desespero. Vida desesperada, para a qual será necessário medicamento para poder suportar o peso da existência. Suportar o peso da existência. As pessoas têm que se anestesiar do peso da própria existência, porque a vida sem Deus no centro é uma vida absolutamente desesperada. A racionalidade nem só dá conta disso. O existencialismo veio a existir para pagar as contas que não foram pagas pela filosofia. Há algo a mais do que a racionalidade. Nós temos que buscar Deus para ter a vida plena. Então, agradeço essa oportunidade, professora Lili. Aqueles que quiserem me acompanhar, podem entrar no meu Instagram, Tarsos Licurgo, ou então coloca meu nome, Tarsos Licurgo, lá no YouTube, que tem muita coisa. Inclusive, hoje, às 7h30, eu sempre faço uma live para o grupo lá do Instagram, grupo de assinantes do Instagram, sobre estudos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. E hoje, para quem quiser entrar e participar, a aula será sobre a salvação do homem com base na história de Noé, da Arca de Noé. Estamos ainda em Gênesis. A primeira aula foi sobre a criação, a segunda sobre a queda. Agora nós temos a aula hoje às 7h30 para o grupo lá sobre a salvação com base na Arca de Noé. Professor Lili, que Deus abençoe poderosamente, que Deus abençoe esse programa, cresça cada vez mais. A senhora e sua equipe têm exercido um papel muito relevante para o nosso país. Muito obrigado por sua dedicação. Ô, pastor, eu te agradeço. Eu te agradeço por o Senhor, um homem com tanto conhecimento, tanto, enfim, tanta credibilidade, topar, né, participar aqui com a gente nesse começo. Eu sei que o senhor está doando o seu tempo, né, como a maioria dos nossos grandes comentaristas aqui. Eu que te agradeço. Eu agradeço ao Jean por ter trazido o senhor, porque se não fosse o Jean, o senhor não estava aqui hoje. E isso é muito maravilhoso. Muito obrigada, Jean, e obrigada, pastor Tassos. Até a próxima terça. Até, Deus abençoe. E Jean tem os maiores estudos aqui, viu? Eu sei. Ele é fiel, ele é brabo. Jean é brabo. Tchau, tchau, pastor. Tchau, tchau.